Muitas pessoas têm dificuldade de entender por que, no momento mais difícil de Jesus, quando Jesus estava agonizando na cruz, quando ele mais precisava do apoio do Pai, o Pai o abandonou. Por que razão? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você vai entender uma verdade muito importante que vai mexer com a sua cabeça. Nós já vimos em vídeos anteriores que o pecado trouxe consequências não somente para Adão e Eva, aqueles que vacilaram lá no Jardim do Éden, mas todas as gerações que vieram a partir de Adão e Eva também sofreram as consequências do pecado. E eu quero ler com vocês o que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 12, para que você possa entender melhor essa questão que é muito importante. Diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, Adão, e pelo pecado a morte, essa morte é a morte espiritual, que significa separação de Deus. Assim também a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Então, as consequências do pecado de Adão e Eva foram se estendendo por todas as gerações que vieram a partir deles. Quando eles tiveram seus filhos, eles já haviam sido banidos da presença de Deus. Eles pecaram, foram expulsos do jardim e depois, lá fora, começaram a ter seus filhos e dali surgiram as gerações e até chegar aos dias atuais. Então, nós percebemos biblicamente que as consequências do erro de Adão e Eva se estenderam por todas as gerações. Todos se tornaram culpados. Nós estamos comprometidos geneticamente com o pecado. E o pecado se tornou, na verdade, uma condição. Às vezes a gente se preocupa muito em nomear os pecados. Eu bebi muito, eu falei uma mentira, eu roubei, eu matei, eu adulterei, eu fiz isso, fiz aquilo. Isso, na verdade, são consequências do pecado que está em nós, no nosso coração. Nós, por natureza, herdamos essa condição de pecado. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos os seres humanos foram separados de Deus. Perderam o direito de estarem no Jardim do Éden. Perderam o direito de caminhar com Deus como Adão fazia na virada do dia. O homem foi separado de Deus. Em Isaías, capítulo 59, os 2 primeiros versículos, tem um texto muito interessante. Diz assim, eu vou ler aqui para vocês, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, eu estou utilizando a Bíblia King James. Diz assim, Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, ou seja, tapado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, essa condição em que nós nos encontramos, que é resultado do pecado de Adão, as consequências do pecado que se estenderam a toda a humanidade, é uma condição que nos separa como raça humana, como humanidade. Nós estamos separados de Deus. E a gente consegue então até entender melhor por que a gente vê tantas desgraças acontecendo, por que tantas maldades, por que a humanidade se corrompeu de tal forma.
né? Porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, não, Deus é pai de todos, Deus ama todos, Deus está com todos. Não é bem assim. A Bíblia estabelece alguns critérios e a gente vai ver isso aqui hoje nos próximos vídeos também. E aí a gente começa a entender por que o pai abandonou o filho no momento em que ele mais precisava, no momento em que ele estava agonizando na cruz. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Diz assim: e por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, no momento de agonia de Jesus, no momento em que ele mais precisava, o Pai o abandonou. E é interessante você observar que quando Jesus diz essas palavras, ele não chama Deus, o Criador, de Pai. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento, o Senhor Jesus ali na cruz, como parte de um grande plano de salvação estabelecido por Deus, Jesus estava levando sobre ele os pecados de todos nós. Na cruz estava sendo estabelecida uma nova aliança, e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Ali Jesus estava pagando o preço que a lei do próprio Deus exigia pelo pecado. Você compreende? Então ali, por que Deus se afastou de Jesus, do seu filho Jesus, naquele momento de agonia? Porque ali Jesus estava carregando o pecado de todos nós. E Deus é santo, não pode compactuar com o pecado. Você entende? Então, Jesus precisou morrer para cumprir o seu papel nesse grande plano que Deus arquitetou para salvar o mundo perdido, a humanidade perdida. É na Bíblia que a gente encontra isso. Todas essas verdades estão reveladas nas Escrituras Sagradas, que é a revelação da vontade de Deus, é a revelação profética que nunca falha, infalível, que é a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Então a pergunta é, por que Jesus precisou morrer naquela cruz? Eu quero ler com vocês o que está escrito em João capítulo 3, do verso 16 ao 18. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, não se perca, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Você vê a religião, às vezes, né, a gente percebe que ela gosta de condenar, gosta de atirar pedras. Jesus disse que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Repita comigo. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. É o que está na Bíblia. E isso é parte de um grande projeto de Deus, um plano estabelecido por Deus para salvar a humanidade que se havia corrompido, que se havia perdido. Desde Adão e Eva, a coisa foi passando de geração para geração, a humanidade sempre buscando fazer o que achava melhor e se levantando contra as leis de Deus e desobedecendo a Deus. A gente vê isso em toda a história que a Bíblia nos conta. Bom, aí a gente entende por que em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Jesus é o agente que estabeleceu
esse plano de salvação criado por Deus, desenvolvido por Deus. Deus ele fez com o homem uma aliança que a Bíblia chama de nova aliança. Ele diz, olha, eu vou enviar meu filho para morrer pelo pecado da humanidade, e todos os que creem nisso e se colocarem na presença do Senhor Jesus, né, todos aqueles que se curvarem diante do Filho, então serão perdoados, receberão o perdão incondicional. A gente vai falar muito sobre isso aqui, porque aqui está a essência do Evangelho. Então, a verdade é esta: todo mundo vacilou, todo mundo errou, todo mundo pecou, as pessoas se perderam, porque, logicamente, o pecado foi passando de geração a geração, e Deus estabeleceu esse plano que culminou, que teve o seu ápice na morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus levou o nosso pecado sobre ele, e diz a Bíblia Sagrada que a partir daí nós passamos a ter um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, aquele que vier a mim eu não o lançarei fora. Quer dizer, Jesus se tornou o caminho para nós nos achegarmos ao Pai. Ninguém pode ir até o Pai senão por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, repito, que João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois é, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E não deixe também de se inscrever no nosso canal no YouTube e clicar lá no sininho para você receber as notificações, tá? Deus te abençoe, graça e paz.